Quero convidar os irmãos a abrir comigo a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. Confesso para os irmãos que a minha fé é bem pequenininha. Alguns irmãos comunicaram que não iam poder estar hoje aqui no culto. Eu pensei, puxa, hoje vai ser um culto bem pequenininho. Deus nos surpreende, né? Seja muito bem-vindo. Que alegria a gente ter um grupo expressivo nessa noite. É mais uma prova de que nós precisamos viver não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus para nós. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Eu queria começar com uma pergunta hoje. E a pergunta é: quem é Deus? E eu queria, nas próximas 3 quartas-feiras, se Deus assim nos permitir, que a gente olhasse para a Bíblia Sagrada e respondesse essa pergunta juntamente com vocês: quem é Deus? A gente olha para nosso redor, para as pessoas, para a nossa sociedade, e a gente começa a perguntar por que há tão pouco interesse sobre quem é Deus. Jovens na faculdade muitas vezes não demonstram interesse. Às vezes jovens que são criados num lar cristão vão para a faculdade, perdem a fé. E também a gente vê que não há interesse sobre isso na grande mídia. Você não liga a televisão e você vê lá um programa, alguém tratando de quem é Deus. Nós não vemos isso, né? Há programas sobre construção, sobre moda, sobre esportes, mas não há programa sobre quem é Deus. E mesmo entre aqueles programas religiosos que existem, às vezes católicos, evangélicos, mesmo nesses programas nós não encontramos, ou pelo menos raramente, demonstra interesse sobre essa questão: quem é Deus? E a gente deveria perguntar por quê? Por que tão pouco interesse? E a razão, irmãos, é muito simples. Desde que os nossos primeiros pais viraram as costas para Deus, se desconectaram de Deus, a humanidade se tornou corcunda. O Ademar trouxe para nós, foi na semana passada, né? Na outra semana, 15 dias atrás, sobre uma mulher que estava corcunda, né? Ela era possessa de um espírito maligno. Jesus a libertou, mas por vários anos, se não me engano, 18 anos, ela esteve curvada. E a humanidade, irmãos, é assim, né? Ela se tornou corcunda. Ela só olha para baixo. Ela só olha para o chão. Ela só olha para o umbigo. Ela não consegue olhar para cima, e mesmo que por algum instante consiga virar de lado e olhar para cima, não vai permanecer olhando, porque é a tendência da humanidade começar e continuar com o homem, e não com Deus. Mas nós chegamos à Bíblia e vemos que a Bíblia é diferente. A Bíblia começa com Deus.
E que coisa maravilhosa, já no primeiro verso nós lemos: no princípio criou Deus os céus e a terra. Você percebe a ênfase? A ênfase está em Deus. Foi Deus quem criou tudo que existe. Então, tudo que nós vemos, tudo que existe ao nosso redor, tudo que é palpável, tudo que é visível, na verdade, foi criado por Deus. Existe porque está relacionado a Deus. E nós deveríamos relacionar todas as coisas a Deus, porque foi Deus quem criou, e essa é a espinha dorsal da Escritura. O objetivo dela é levar ao conhecimento desse Deus. Então todo o seu ensino, toda a sua história, todos os seus salmos, todas as suas profecias, os evangelhos, as cartas apostólicas têm esse mesmo objetivo. Todo ensino a respeito do pecado, todo ensino a respeito da salvação tem um interesse, tem um objetivo final. O objetivo final desse livro é que você e eu conheçamos a Deus. Então eu quero convidar você a começar com isso hoje. Mas ao mesmo tempo que nós buscamos conhecer a Deus a partir da Escritura, nós devemos começar com humildade. Porque nós estamos face a face com um tema infinito. E ninguém poderá esgotar esse tema. Aliás, irmãos, nós um dia vamos chegar na eternidade e vamos passar toda a eternidade sem conseguir esgotar. Tamanha grandeza do nosso Deus. O ser de Deus será um tema que ocupará o povo de Deus por toda a eternidade. Então que a gente possa prosseguir com humildade, não para satisfazer a nossa curiosidade, não para entreter a nossa mente, mas sim para que nós sejamos conduzidos ao encanto e à adoração desse Deus. Em primeiro lugar, irmãos, então, vamos começar com a existência de Deus. Como conhecer a Deus e adorá-lo, se há algumas pessoas que dizem nem crer na existência de Deus? Eu quero dizer para você, não se preocupe com isso. Aliás, a própria Bíblia não se preocupa com isso. Ela não apresenta aqui algumas provas da existência de Deus. Ela simplesmente pressupõe, ela simplesmente afirma, ela simplesmente começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Ela afirma isso e ponto final. E mais, irmãos, diante dessa bondosa revelação de Deus, né? Desse descortinar de Deus, tanto na natureza quanto na Escritura, deixar de crer em Deus nos deixa totalmente indesculpáveis. A Bíblia afirma que ninguém tem desculpa diante daquilo que Deus deixou de impressão na natureza e na revelação da palavra. Ninguém tem desculpa de não crer em Deus. Ele não diz: olha, preste atenção nessa e naquela prova de que Deus existe. Não, ela simplesmente diz: olha, Deus deixou as marcas na natureza, elas estão aí, por isso ninguém tem desculpas para não crer nesse Deus. E você vai lá em Romanos capítulo 1, está escrito: porque os seus atributos invisíveis, as suas qualidades, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas. Por isso eles são indesculpáveis. Paulo está dizendo: aqueles que ao invés de adorar a Deus, se curvam à criatura, são indesculpáveis.
Queridos irmãos, há sim quem se preocupe com provas, né? Há aqueles que argumentam, todo efeito tem uma causa por trás, então Deus é essa causa última. O argumento assim, se o mundo existe, tem que existir um propósito, e se existe um propósito, existe um Deus por trás do propósito. Aqueles que argumentam, existe em cada ser humano um senso de certo e de errado, e portanto, tem que haver um Deus moral. Os povos mais variados sempre carregaram essa impressão, né? De alguma forma creem em Deus. Os diferentes povos têm os seus deuses, as suas divindades. Mas, irmãos, esse caminho de busca pelas provas da existência de Deus é de pouco valor. Porque a Bíblia ensina que provas da existência de Deus não podem gerar fé. Esses argumentos até são válidos até certo ponto, mas jamais levarão a pessoa à fé. Ou seja, não são as provas, não são os argumentos sobre a existência de Deus, mas sim a ação do Espírito Santo que gera fé. Então, se você conversar com um ateu, não perca tempo tentando demonstrar para ele provas da existência de Deus, porque isso não leva a nada. Segundo a Bíblia, a fé é gerada pelo Espírito Santo. O autor aos Hebreus diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o recompensador dos que o buscam. Em outras palavras, a fé é um dom de Deus, a fé é um presente de Deus. Ninguém crerá em Deus sem esse dom da fé. E quando um homem ou uma mulher crê em Deus, as provas da existência de Deus têm um valor limitado. Se você crê em Deus, louve a Deus, porque isso é graça. Isso é presente de Deus. Em segundo lugar, irmãos, será que é possível conhecer esse Deus? A Bíblia diz que Deus existe de eternidade em eternidade. E uma vez que Deus criou esse mundo e nos colocou aqui, a questão é possível conhecer esse Deus? E aí, irmãos, há algumas pessoas que, embora creiam na existência de Deus, elas afirmam que, na verdade, esse Deus não pode ser conhecido, elas dizem. São os conhecidos deístas, né? Alguns séculos atrás, essa filosofia, essa ideia era recorrente. Hoje em dia existe um grupo grande de pessoas também deístas, pessoas que afirmam que Deus criou o mundo, que colocou ele no automático, fez o mundo funcionar, então ele se ausentou. É como se esse Deus não tivesse interesse pela sua criação, é como se esse Deus não interferisse nela. Por isso, você encontra pessoas, e é muito comum encontrar pessoas que, embora não neguem a existência de Deus, mas olham para Deus como se Deus fosse um Deus ausente, que não age, que não interfere na criação. Então nós aqui, ele lá, e assim vamos vivendo a nossa vida, e para essas pessoas, Deus não pode ser conhecido. Mas a Bíblia afirma que Deus pode ser conhecido sim. E Deus pode ser conhecido porque Ele quis dar a conhecer, Ele quis se revelar a nós, Ele se deu a conhecer. O nosso interesse deve ser conhecê-lo. O nosso interesse não deve ser, no primeiro momento, receber aquilo que Ele pode dar. O nosso primeiro interesse não deve ser as bênçãos, os benefícios, as dádivas que Ele presenteia à humanidade. Não, o nosso principal interesse deve ser conhecê-lo. E é importante dizer isso, irmãos,
porque todos nós temos aquela tendência do início, a corcunda, a olhar só para o aqui e para o agora. Mas Deus é mais do que um supermercado que pode oferecer produtos. Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E esse deve ser o nosso supremo alvo, objetivo, desejo, anseio. Certa vez Jesus estava falando a respeito da vida eterna. Interessante que ele não fala da vida eterna como algo reservado para o futuro. Ele não fala da vida eterna sobre algo que apenas virá. Ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, o que é vida eterna? Vida eterna é conhecer a Deus. Conhecer esse Deus. Em outras palavras, irmãos, nós gostaríamos de saber que somos perdoados, ótimo. Nós gostaríamos de saber que somos libertos do pecado, ótimo. Nós gostaríamos de saber que há certas coisas que somos abençoados, sim. Que temos uma eterna glória nos aguardando, sim. Tudo isso é bom, é legítimo. Mas existe algo que precisa vir primeiro. E o que é? É exatamente o nosso desejo de conhecer esse Deus, de conhecê-lo. Se outras coisas vêm antes disso, a nossa atitude é defeituosa. E será que a maioria dos problemas das pessoas, de muitas vezes de pessoas que se dizem cristãs, não é justamente, queridos, que nós não começamos com esse desejo de conhecer a Deus em primeiro lugar, colocamos outras coisas, e aí tudo dá errado por causa disso? Mas se nós desejamos conhecer esse Deus, então a pergunta é: possível conhecer esse Deus? E a Bíblia diz: Deus é incompreensível. Significa que ele não pode ser compreendido. Por causa da limitação das nossas mentes, nós não podemos conhecê-lo num sentido máximo. Nós não podemos conhecê-lo num sentido final. Nós não podemos conhecê-lo num sentido completo. Por isso nós cantamos o que está em Romanos capítulo 11. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Todavia, queridos, mesmo que Deus seja finalmente incompreensível, Ele é conhecível. Ele se deu a conhecer, Ele pode ser conhecido, e nós podemos conhecer o seu caráter, os seus atributos, as suas características, suas qualidades. Mas por melhor que seja o nosso conhecimento do ser de Deus, ele nunca ultrapassará um conhecimento parcial. Ele sempre será um conhecimento limitado. Porém, queridos, ainda que seja um conhecimento limitado, ele é um conhecimento real. Ele não é completo, ele não é uma compreensão máxima, mas ele é verdadeiro e suficiente para a nossa salvação e para que nós o adoremos. E nós só temos esse conhecimento de Deus porque Ele quis nos conceder, né? Ele descortinou o seu ser para nós. Uma expressão disso, queridos, é que quando nós vemos na Bíblia que Deus muitas vezes usa linguagem humana para se referir a Ele mesmo. Você vê Deus dizendo para Moisés queria: Senhor, mostra-me a tua glória. Senhor, eu quero ver-te.
E Deus diz assim: Moisés, ninguém pode me ver e viver e sobreviver. Mas eu vou te dar um gostinho, eu vou te dar uma visão parcial. Então Deus colocou Moisés na fenda de uma rocha e Deus disse: você não vai me ver face a face, você vai me ver pelas costas. E eu te pergunto, Deus tem costas? Ele não tem costas, mas ele fala numa linguagem humana para que a gente possa entender que ele tem esse desejo de revelar algo para que a gente veja a sua glória. Era Deus manifestando algo do seu ser, mas era apenas um vislumbre, era apenas um gostinho da sua glória transcendental, para que Moisés jamais esquecesse assim. Embora Deus seja incompreensível por sua graça, por sua infinita bondade, Ele pode ser conhecido porque Ele escolheu se revelar a nós. E nós deveremos aproveitar essa oportunidade de conhecer esse Deus, de se aproximar desse Deus. Isso me leva ao terceiro ponto, irmãos. Então, o que é que nós podemos conhecer a respeito dele? Vamos para a Bíblia, o que ela tem a dizer? Mas antes, eu queria te dizer o seguinte: não se aproxime desse Deus, desse conhecimento de Deus apenas para entreter a mente ou a curiosidade. Nosso objetivo deve ser adorar esse Deus, se encantar diante desse Deus. Nós somos anões, nós somos limitados pelo tempo. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não estamos mais. E nós estamos falando, irmãos, a respeito da natureza de um Deus que tem existido de eternidade a eternidade. Por isso, quando Moisés levantou os olhos para a sarça, para aquele arbusto que queimava e não se consumia, e ele via aquela visão, e ele disse: eu vou me aproximar para olhar. Veio uma voz que dizia assim: Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Os judeus, o povo do Antigo Testamento, eles não mencionavam o nome Jeová, porque era tão sagrado, eles tinham temor, reverência. E é com esse espírito que nós devemos nos aproximar desse tema maravilhoso, irmãos. Então perceba que falar a respeito de Deus é difícil. Você vai ver que faltam palavras para definir, para chegar perto. Por exemplo, pense na infinitude de Deus. E o que é que significa infinitude? Significa que Ele não é finito. Ele não é mensurável. Ele não pode ser medido. Ele ultrapassa todo o nosso senso de medida. Então, quando a gente começa a falar de Deus, Deus é tão grande que a gente tem que usar uma linguagem negativa. Deus não é limitado. Deus não é finito. Deus é infinito na sua natureza. Quer dizer que Ele não está limitado, que Ele não está confinado. Quer dizer que Ele não é finito. Quer dizer que o ser dele é absoluto, ele não deriva de algum outro ser. Ele nem está condicionado a alguma coisa que existia antes dele. Ele diz: o meu nome é esse, Moisés. Eu sou o que sou. Eu sou é o meu nome. Irmãos, ele é supremo. Ele é absoluto. Às vezes nós usamos a expressão nas nossas orações: Senhor, agora nós vamos entrar na tua presença. Claro, nós usamos essa expressão porque nós queremos dizer da nossa necessidade da comunhão com esse Deus, desse encontro com esse Deus. Mas na verdade, irmãos, corretamente falando, há um sentido que nós jamais saímos da presença dele.
Porque Ele está em todo lugar. Não existe um metro quadrado do universo que Ele não esteja. Ele enche todo o espaço, Ele enche todos os mares, Ele enche tudo que existe. Ele é um Deus infinito que vai além daquilo que existe. Ele está em todo lugar, ao mesmo tempo, sem interrupção. Existe uma lei da física de que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo momento. Mas Deus está em todo lugar, ininterruptamente. E mais, Ele é a causa de todas as coisas, de toda a existência. Tudo que existe tem nele a sua origem. Ele é livre de qualquer restrição, de qualquer fronteira, de qualquer barreira. Ele transcende, Ele vai além. Não há nenhuma limitação para Ele. Ele está em tudo, em toda parte. Ele é um Deus ilimitado. Sabe aquela viagem mais longa que você já fez? De avião ou o que quer que seja, o maior número de quilômetros você já rodou, seja nos ares, seja de carro. Quando você chegou lá, Deus já estava lá. Sabe aquele parente seu que mora num lugar bem distante daqui? Deus já está lá. Queridos irmãos, o homem é fascinado por medidas, né? Nós temos as medidas de tempo, nós temos as medidas de quilometragem, nós temos as medidas de peso, nós gostamos de medir as coisas, de mensurar as coisas. Mas é aqui que a nossa trena falha. É aqui que a nossa balança falha. Significa que Ele é exaltado, Ele é majestoso, Ele está acima, Ele está além de tudo. Nele tudo subsiste, Ele é a razão final por trás de cada centímetro quadrado do universo. Nós jamais deveríamos começar a orar sem lembrar desse fato. O ser que nós nos aproximamos em oração é infinito e absoluto. A próxima qualidade dele, que a Bíblia apresenta, é que esse mesmo Deus que é infinito, enche céus e terra, tudo que existe, Ele também é Espírito. Jesus Cristo disse na conversa com a mulher samaritana: Deus é Espírito. E por que Jesus disse isso? Porque aquela mulher alimentava uma concepção falsa a respeito de Deus. Ela estava preocupada com o local de adoração. E ela dizia: onde é que nós devemos adorar? Nós devemos adorar nesse monte ou nós devemos adorar na cidade de Jerusalém? E o Senhor respondeu: não. Você não entendeu, Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Estevão, em Atos capítulo 7, ele diz a mesma coisa: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. E Paulo repete a mesma coisa em Atos 17: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. O que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que até onde a nossa linguagem pode expressar, Deus não é corpóreo. Deus não é limitado a uma forma. Deus não é limitado a um corpo. Em seu ser essencial, Deus não é matéria, Deus não é palpável, Deus é espírito. Deus não pode ser estudado no laboratório. Alguém não pode dizer assim: deixa eu pegar um pouquinho de Deus para estudar. Não. Deus é espírito. Ele jamais pode ser compreendido pelos sentidos físicos, nem pelos nossos olhos, nem pelos nossos ouvidos, nem pelo nosso tato.
Nós não podemos, com os nossos sentidos, chegar a Deus. Deus existe, sempre existiu, sempre existirá, além da matéria, além do visível, além do palpável. Deus é espírito, Deus é imaterial. Jesus disse: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. João 1,18. E lá em Timóteo está escrito: ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e a glória para todo o sempre. Amém. E é por causa dessa espiritualidade do ser de Deus que o Antigo Testamento proíbe o uso de imagens. Vocês encontram isso nos 10 mandamentos. Porque no momento em que você começa a fazer isso, você está esquecendo da espiritualidade de Deus. A natureza de Deus é espiritual e Ele está em toda parte, porque Ele é espírito. Daí você pergunta: pastor, mas e Moisés não viu na fenda da rocha? Queridos irmãos, embora Deus tenha essa natureza espiritual, quando Ele decidiu fazer isso algumas vezes no Antigo Testamento, Ele pode apresentar aparências de si mesmo. Nós temos no Antigo Testamento aparições do anjo do Senhor, o anjo da aliança, que era o próprio Deus, que era o próprio Senhor Jesus. Por isso, queridos, quando Ele decide ensinar algo sobre si mesmo, Ele pode sim oferecer aparências de si, mas isso não quer dizer que esse seja o seu verdadeiro ser. Ele é espírito. É impossível nós compreendermos a ideia dessa infinitude, dessa espiritualidade de Deus. Então Deus, enfim, deseja revelar algo sobre si mesmo. Então Ele nos fala em linguagem humana para que a gente entenda. Então Ele desce, assim como um pai desce na altura dos olhos do seu filho e fala aos olhos do filho. Assim Deus vem e se revela ao homem para que a gente possa entender, para que a gente possa conhecer, para que a gente possa confiar nele, mas Ele continua sendo invisível. Espírito, sem corpo, sem limitação. E a última característica que eu queria ainda mencionar hoje, nós vamos continuar nas outras quartas-feiras, é que, embora Deus seja infinito, embora Deus seja espírito invisível, Ele possui uma personalidade. O que personalidade existe onde há mente, onde há inteligência, onde há vontade, onde há razão, onde há individualidade, onde há autoconsciência, onde há autodeterminação. Então, onde há esses elementos, há personalidade. E a Bíblia diz, ela afirma, que Deus é uma pessoa com letra maiúscula. Isso é muito importante, irmãos. Porque existe um ensino errado que as pessoas compreendem mal a partir dele, a realidade de Deus, que diz que tudo que existe é Deus, e que Deus é tudo que existe. Né? Isso se chama panteísmo. O panteísmo é aquela ideia errada de que a árvore é Deus, de que a natureza é Deus, de que o sol é Deus, de que os animais é Deus, tudo é Deus.
E partindo disso, as pessoas adoram árvores. Partindo disso, as pessoas sentem as energias positivas da natureza. Você talvez já ouviu alguém falando assim: porque nós temos que captar as energias positivas da natureza. E elas afirmam que nós não devemos falar da pessoa de Deus, porque segundo eles, ele não é uma pessoa. Então eles falam de uma grande mente, eles falam de uma grande força, eles falam de uma grande energia. Mas o nosso Deus não é uma grande mente. O nosso Deus não é uma energia, uma força. O nosso Deus é uma pessoa, possui uma personalidade, possui consciência. Então não é bíblico olhar para Deus dessa maneira impessoal, achando que Ele é uma energia inconsciente. A Bíblia diz que Deus é uma pessoa com P maiúsculo. De que maneira a Bíblia ensina que Deus é uma pessoa? Deus pôs na sua criação marcas de si mesmo. E há evidências dessa sua mente, há evidências dessa sua vontade, há evidências do seu governo, da sua regência. O que dizer, irmãos, das leis da natureza? De onde elas vêm? Será que elas foram simplesmente descobertas pelos cientistas e dizem: olha, essa é a lei tal da natureza? Ou será que elas tiveram a sua origem em Deus? Será que existe um ser por trás que governa todas essas coisas? Então, nas leis da natureza nós vemos a obra de Deus. Assim como Paulo argumenta em Romanos 1, você pode ler Romanos 1 em casa, todas elas indicam essa mente, essa vontade de Deus em operação. E mais, a presença de Deus é descrita de forma pessoal. Deus tem um nome. Eu sou é o meu nome. E essa afirmação eu sou é pessoal. Só uma pessoa pode dizer eu sou. Quando o salmista contrasta Deus com os ídolos, ele diz assim: Deus não é como os ídolos das nações. Os ídolos das nações têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Som nenhum sai da sua garganta. Mas Paulo fala aos Tessalonicenses que eles foram convertidos dos ídolos para servirem o Deus vivo e verdadeiro. E a Bíblia ensina que as pessoas conversam com Deus, Ele é capaz de se comunicar de forma específica com os homens, com as mulheres. Ele acolhe pessoas específicas, Ele abençoa pessoas específicas. E tudo isso é pessoal. Mas a maior e definitiva evidência é o próprio Senhor Jesus Cristo. A encarnação, Ele veio até nós. A pessoa do Filho de Deus pisou esse mundo, empoeirou seus pés. Deus declarou que Ele é um ser pessoal quando enviou o seu Filho a nós. E Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. O Senhor Jesus sempre falou de Deus nesses termos, Ele sempre falou dele como Pai. Ele orou ao Pai. É um ser pessoal. Ele está invocando o Pai Santo, a pessoa do Pai. E assim, irmãos, a Bíblia afirma que Deus é um ser pessoal. Deus é um ser que se relaciona com a gente. Ele tem uma vontade. E finalmente a Bíblia ensina também que Deus é um só, Talvez tenhamos a oportunidade de falar aqui a respeito da Trindade, que é um mistério que vai além da nossa mente. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas Deus é um só. Ouve Israel, o nosso Deus é o único Senhor, porque Paulo diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eu quero concluir dizendo o seguinte para você nessa noite. Querido, quando você viver o restante dessa semana, o restante da sua vida, não deixe de olhar a vida à luz desse Deus. Esse Deus que é infinito.
Esse Deus que é sublime, majestoso, poderoso, eterno. Esse Deus que é Espírito, esse Deus que é verdade, esse Deus que se agradou bondosamente se revelar a nós. Que a gente possa viver a nossa vida à luz desse Deus. Ontem nós assistimos um filme com a Sofia e a Sofia ficou com medo do filme. E aí ela pediu, papai, conta uma história para mim antes de dormir. E eu contei a história de Davi e Golias. Você lembra do Golias gigante, né? O Golias bem armado, o forte, que o Davi poderia ficar com medo. E eu disse para a Sofia assim, sabe por que o Golias estava em desvantagem? Porque Deus não era com ele. Deus era com o pequeno Davi. Eu não sei o que você está vivendo essa semana, quais são os seus desafios, a olhar para a realidade que o cerca, os problemas, as dificuldades, mas eu quero dizer para você que quando Deus está conosco, nós não olhamos as circunstâncias. Quando Deus está conosco, nós sabemos que Ele é maior, que Ele nos sustenta, que Ele nos levará. E nós enfrentaremos os maiores gigantes, eles cairão. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, irmãos? Vamos cantar mais.